Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao MF Curso Online, Cursos Microlíneo, Pílula do Conhecimento. Nós estamos no ABA 7, Auxiliar de Escritório. Nós estamos nesse exato momento na semana 7, aula 6. A pílula do conhecimento dessa semana será a área de recrutamento e seleção, a área de RH. É importante para o auxiliar de escritório, porque ele vai ter um papel fundamental na seleção de profissionais com o perfil necessário para a empresa que ele está ajudando a administrar. Dito isso, vamos lá para a aula de hoje, a pílula do conhecimento desta semana. Qual vai ser a pílula do conhecimento? Recrutamento e seleção nas empresas, a busca de um perfil necessário para a empresa que o auxiliar administrativo irá trabalhar, que são pequenas e médias empresas ou MEI. Isso será fundamental nesse processo de função da empresa. Até para dividir tarefas com você no futuro. Bora então para o material didático extracurricular? Antes de a gente passar o material didático extracurricular, é importante que você que está chegando agora tenha consciência que nós vamos trabalhar com imersão do conhecimento. Então, você precisa se preparar antes, porque você vai ser avaliado pelo consultor da área. E, para isso, você precisa estar preparado com a informação daquele conhecimento do dia, da semana. Então, a primeira dessa semana será recrutamento e seleção. E é importante você saber qual é o papel de quem está recrutando e você enquanto candidato. Você vai entender como é que funciona isso. Né? A gente imagina que quando a gente vai para uma empresa, a gente está indo lá para pagar nossas contas. Pô, que bom! Graças a Deus você está sendo empregado. Só que você está indo com a responsabilidade de entrar para ajudar os outros colegas de trabalho. Então você não pode ser omisso na sua responsabilidade. Você está assinando um contrato, você está assinando uma responsabilidade, é um contrato. Não vamos falar de contrato de trabalho aqui. Contrato, e aí você assina e você assume a sua responsabilidade. Portanto, é muito importante que você saiba como funcionam os processos de recrutamento e seleção das empresas. É o início de tudo. Recrutar não é fácil, muito menos selecionar. E você, quando tiver no papel de estar lá na empresa buscando pessoas para entrar na empresa, você que está trabalhando na empresa, não vai contratar nenhum coroa para tudo ficar nas suas costas. Você vai contratar pessoas que vão dividir a responsabilidade para que a empresa possa crescer e todos saiam ganhando. Todos saiam ganhando. Ok? Dito isso. E aí, antes de dizer isso, nós, MF Curso Online, trabalhamos a imersão do conhecimento, a metodologia comportamental para jovens que estão entrando agora no primeiro emprego e para pessoas que estão precisando de recolocação, justamente para que ela possa, então, ter acesso a esse difícil mercado de trabalho através de conteúdos básicos, porém de eficiência. Conteúdo esse que, se você tiver consciência de que você precisa entender o que é conhecimento, que é o saber, habilidade, que é saber fazer, esse conhecimento botar em prática, e atitude, que é querer fazer algo que seja diferencial para você, profissional, e para outros, você será um profissional diferenciado. Ninguém irá te perturbar. Dito isso, bola para o vídeo. Olá, e aí, tudo bem? Vamos falar sobre recrutamento e seleção de funcionários. Acha que é a mesma coisa? Não é não. Se você está precisando de gente para trabalhar na sua empresa, que ótimo, sinal de que as coisas vão bem. Mas para acertar na busca de profissionais, atenção às nossas dicas. Recrutamento é a ação que você faz para atrair candidatos com potencial à vaga, que tem que ser preenchida. Existem dois tipos de recrutamento. O interno, que é quando a vaga é divulgada para os funcionários que já trabalham na empresa, com a possibilidade de promoção ou transferência. Recrutamento interno traz bastante motivação para os funcionários, viu? Que podem se esforçar mais nas funções, sabendo da possibilidade real de crescimento profissional. Pense nisso na hora de preencher uma nova vaga. Será que você não tem mesmo bons candidatos na sua própria empresa? O recrutamento externo é quando a vaga é aberta para o público em geral. Aí você pode usar canais como jornais, internet, panfletos, murais, rádio, revista, para ir buscar o profissional. É bacana também se aproximar de instituições que podem te ajudar a encontrar o perfil de candidato que você procura, como escolas, cursos técnicos, universidades.
Olha, para evitar problemas bastante comuns, defina bem o perfil da vaga que você precisa preencher. Ela deve ser compatível com o desenho do cargo. Quando você não sabe exatamente o que você precisa, o que acontece? Qual é o risco de atrair candidatos que passam longe do ideal? Aí é um desperdício de tempo, né? Para você e para eles. O próximo passo é os candidatos te enviarem o currículo. Aí começa um outro processo, o de seleção mesmo, que é a escolha para decidir qual candidato que é mais adequado. Para fazer essa avaliação, aí você pode usar entrevistas, prova de conhecimento ou de capacidade e dinâmicas de grupo. Os testes psicológicos são bastante usados também. Mas olha, atenção, só um psicólogo é autorizado a aplicar esse tipo de teste. Se você não tem um psicólogo na empresa, aí você pode terceirizar o serviço. Isso é importante, viu? Porque uma interpretação errada pode pôr todo o processo seletivo a perder. Você pode também fazer testes práticos para ter certeza que o candidato conhece a atividade que ele vai realizar. Você precisa de alguém que digite rapidamente? Melhor um teste de computador. Está procurando um vendedor? Então peça para o candidato simular uma venda de um produto, como se você fosse o cliente, na prática. Resumindo, quanto melhor for o recrutamento, mais e melhores candidatos vão se apresentar à sua empresa. E quanto mais bem feito for o processo seletivo, bingo, melhores funcionários contratados. E aí, gostou das dicas de hoje? Então curta o nosso vídeo. Se tiver interesse em mais dicas sobre administração e negócio, é só se inscrever aqui no nosso canal. Até a próxima! Então, galera, vamos lá. Gestão de pessoas, recrutamento e seleção. E aí é importante que você entenda que o processo ele é criterioso, porque não dá para colocar para qualquer pessoa. E mesmo que você seja aqui expert, você tire nota máxima aqui, se você não tiver competência, se você não tiver habilidade, se você não tiver os soft skills necessários, hard skills necessários, os consultores vão falar muito, você vai ser o melhor aluno do curso, mas não vai entrar no mercado, porque você não tem as competências necessárias que o mercado necessita para que você possa preencher uma vaga que não é só para pagar suas contas. Sacou o problema? Por isso é muito importante que você entenda como é que é esse perfil, como é que a empresa age na contratação, ok? Dito isso, para o artigo. Aqui não vamos passar um guia completo do recrutamento e seleção, conceitos e técnicas, para que você possa, enquanto auxiliar administrativo, entender como é que funciona. Você não é um RH ainda, mas você vai contratar pessoas. Então é interessante que você saiba algumas regras. Evidentemente que quando a empresa crescer, será necessário que tenha profissionais da área. Quando a empresa estiver consolidada, o responsável pelo setor precisa ter conhecimento mais amplo. Mas agora, numa empresa como está no início, é interessante que você saiba algumas dicas, para que você não possa pisar na bola, ok? Até porque vai ser muito importante, nesse primeiro momento, escolher as pessoas certas, mesmo que você não tenha formação na área de RH. E muito menos o dono da empresa. Então, você pode, como auxiliar administrativo, dentro dessa fila do conhecimento, ajudá-lo muito, muito, muito na escolha de profissionais. Tá? E não pode ser por amizade, porque toma cerveja, quer do mesmo time, da mesma igreja. Nem pensar. Nem pensar. Parente, então, tem amizade. Dica muito importante. Filho, primo, cunhado, na hora da contratação, que seja muito, muito importante, junto com o dono do administrador, que dentro da empresa não se misture a correlação entre parentesco com a função. Porque senão vai dar M de meleca. Tá? M de meleca. Portanto, uma das possibilidades é você trabalhar com parentes, mas que esses parentes não misturem a bola. E lá na hora do processo seletivo, que o dono da empresa esteja do lado e você ajude a identificar. Olha, aqui não existe parentesco. Não se chama tio, não se chama primo. Meu irmão vem aqui. É senhor fulano, senhor ciclano e acabou. E se tiver que tomar bronca, ser chamado a atenção pelo tio, pai, abaixe a guarda e entenda que você errou e você vai melhorar. Ponto ao final. Aí esse tipo de barraco dentro de casa não existe dentro da empresa.
se for necessário, não contrate parente. Não contrate parente. Se for necessário, não contrate. Mas vamos lá. Vamos para a importância desse aspecto. Quer saber tudo sobre recrutamento e seleção? Descubra o que é e como selecionar os melhores talentos para a sua empresa nesse guia completo. Qualquer processo de recrutamento e seleção é encontrar profissionais certos para fazer o negócio crescer e se tornar um grande sucesso. Então, aqui não é um Big Brother, e nem um espaço de compadre onde a gente se junta para jogar futebol. Ou para tomar umas servas. Não, aqui não. Não dá. Não dá para você trazer seus amigos, montar um grupo de pessoas e falar assim, bora, toma, se vira aí. Não dá, gente. Não pode ser. Você precisa contratar pessoas que tenham, no mínimo, algumas competências para, ao sentar naquela cadeira e você ensinar ou não, aqui, inclusive, você já vai preparado, não vai ter que precisar ninguém que ensine, vai ensinar alguns processos. Você já sabe o que tem que fazer. Você tem que contar um recado. Não fica esperando que alguém peça aquilo que você faça. Entendeu por que você não é o mocorongo da vez? Você não é o mocorongo da vez, você já vai preparado. Na ponta inicial do RH está o processo de recrutamento e seleção, que é um conjunto de atividades que visam encontrar pessoas mais adequadas para preencher as vagas disponíveis na organização. Uma contratação mal feita, repetindo, uma contratação mal feita afeta a rotina da organização do trabalho, afeta as relações interpessoais, as estratégias de expansão do mercado e até mesmo o custo da empresa. Afinal, contratar errado pode sair caro. Muito caro. O que é recrutamento e seleção, afinal? Recrutamento e seleção é o nome dado ao subsistema de RH que tem a função de atrair e escolher pessoas mais indicadas para trabalhar em uma determinada vaga de uma organização. É muito comum que esses termos sejam empregados juntos, como se fossem sinônimos ou atividade única. Porém, trata-se de duas funções distintas que se complementam e que dependem uma das outras para garantir a maior eficiência. Mas recrutamento e seleção são ângulos diferentes, isso é completo. Então, vamos entender primeiro o que é recrutamento. Recrutamento é um conjunto de informações, de procedimentos e de técnicas utilizadas para atrair candidatos potencialmente qualificados para ocupar as vagas existentes em uma organização. A finalidade do recrutamento é trazer o máximo de profissionais possíveis para dentro das especificações necessárias. Logo, estamos falando de etapas que envolvem a descrição das vagas, a divulgação dos canais pertinentes e o recebimento de currículo e aplicações. A maneira como a vaga é descrita atrai ou também afasta bom candidato. Isso porque o primeiro contato entre a empresa e o talento depende da forma como você descreve essa vaga. Outro ponto interessante é se pensar no momento do recrutamento. Qual é conhecida a minha empresa? Quantas pessoas têm interesse em trabalhar na sua organização? Existem empresas que são sonhos de consumo para os candidatos. Normalmente, as empresas que têm boa visibilidade, boa credibilidade. Diante desse aspecto, a sua empresa não é muito familiar dentro do cenário em que é inserida. É necessário incluir um pequeno resumo da história e principais objetivos da organização, gerando uma expectativa, um desejo dos candidatos em trabalhar nessa corporação. Até aqui, os analistas de RH não estão nenhuma ação eliminatória ou classificatória. Apenas informam as possibilidades de crescimento. Seleção. A seleção é a etapa na qual o profissional será escolhido para o crescimento. Passar por uma triagem através dos currículos, dos soft skills e hard skills que são apresentados nesse papel e na dinâmica, nas entrevistas e nas atividades como provas de conhecimento e outras etapas que nós veremos a seguir.
Desde o início do recrutamento até o final da seleção, existem inúmeras ações e atividades que visam encontrar candidatos que estão alinhados ao perfil desejado e com maior potencial de envolvimento com a cultura organizacional. Cultura organizacional é quando você escolhe pessoas que vão se adaptar ao grupo de pessoas que já existem, que têm o mesmo perfil, que têm a mesma forma de pensamento. Forma de pensamento essa agregada à empresa. Acontece no processo de recrutamento e seleção. Quando existe dificuldade na atração de candidatos adequados, o grande desafio é garantir que os valores e a maneira de trabalhar para a unidade tenham a ver com a cultura organizacional. Tem que casar. Se a contratação for por profissionais que não se encaixam em sua estrutura, ou que permaneçam pouco tempo após a contratação, os indicativos tendem a demonstrar que o resultado desse processo foi negativo, gerando desperdício de energia, tempo e dinheiro. A história do processo de recrutamento e seleção. O processo de recrutamento e seleção vem passando por grandes transformações. No início das relações industriais, a escolha dos empregados era feita de forma empírica, ou seja, sem critério muito bem estabelecido. Muitas vezes é pelo achismo, ou pelo coleguismo, ou pela capacidade da pessoa ser idêntica a ela em termos de pensamento, formação e escolhas pessoais. Não havia preocupação com a aderência do candidato aos objetivos estratégicos da organização. Aos poucos, com a criação e fortalecimento da área de recursos humanos, a finalidade da área foi mudando gradativamente. A partir de 1970, as pessoas passam a ser consideradas um recurso para o sucesso da empresa. O foco estava no controle das atividades de produção e planejamento dos processos. Já na década de 80, com o maior rigor da lei legal sobre salário e benefícios, o dinamismo no ecossistema empresarial trouxe mudanças como a reengenharia ou downsizing, que é a organização dos organigramas e das divisões de tarefas de departamento. Que aqui nós vimos, inclusive, na aula que com membros superiores e uma camada operacional maior, que é a pirâmide, os colaboradores perceberam que o desenvolvimento de novas competências era fundamental para a empregabilidade. A tecnologia não era parceira dos processos de RH no início, o que tornou as atividades monótonas e extenuantes. Mas, com a evolução das metodologias utilizadas com muita criatividade e iniciativa, vagarosamente, uma série de ferramentas de aplicativos e sistemas foram inseridos nessa área. Assim, pilhas de papéis e formulários foram dando espaço a arquivos virtuais, ações que foram se tornando cada vez mais ágil o processo de recrutamento e seleção de profissionais. Que chato. Desculpa. A tecnologia e a otimização dos processos de seleção. Encontrar o melhor candidato para uma oportunidade de trabalho que se abre não é algo simples de concluir. Vimos acima que as etapas de recrutamento e seleção exigem um recrutador preparo para identificar as competências necessárias da função. Então, a tecnologia ela vai fazer uma parte muito importante. O benefício de um processo bem estruturado de recrutamento e seleção. As empresas que entendem a relevância do processo de recrutamento e seleção colhem benefícios importantes, tanto no curto quanto a médio prazo. A redução de custos, melhoria da produtividade, fortalecimento da estratégia do negócio, quando o RH ele é estratégico e funciona de acordo com o crescimento da empresa, ao fortalecimento da cultura organizacional, porque todo mundo pensa dos anseios pessoais, aderindo aos anseios profissionais da empresa, o que faz com que você consiga enxergar progresso na sua vida pessoal e profissional. Há uma redução de turnover, ou seja, de saída de pessoas, porque as pessoas se sentem bem trabalhando numa empresa que tem uma cultura organizacional, que todo mundo pensa igual, todo mundo se ajuda, e aí existe um profissional que vai fazer o papel de recrutador, principalmente em empresas de grande porte. Há o headhunter, que procura talento, business partner, que são funções dentro da empresa que ajudam o gestor e assim por diante. Vamos parar então a apresentação e vamos para um papo muito importante antes de irmos para a apostila.
Você é associado, que participou, então, dos artigos e do vídeo, você já sabe da importância de você ter essa informação na mão, para que você possa, na área administrativa, ajudar bastante nas pequenas e médias empresas nos processos de procurar os perfis, indicar os perfis para ajudar no crescimento da empresa. E ajudar você também, entendeu? E você já sabe que você vai ser avaliado nessa fila do conhecimento pelos vídeos e pelos artigos, pelos notas.com. A mesma coisa irá acontecer no presencial com o material didático, onde você vai ler e reler esse material didático e depois vai responder um questionário avaliativo. É muito importante que você se prepare para isso. Você vai ter uma nota máxima, vai ter uma nota para avaliação dos vídeos do artigo, que é até 5 pontos. A mesma coisa vai acontecer com esse material didático, que vai ser até 5 pontos, se você responder o questionário avaliativo. Então, vai somar 10 pontos, que vai se somar os outros 10 pontos de 10 pílulas de conhecimento que você vai aprender ao longo desse curso. Eu espero que você consiga pelo menos 70 pontos. E que tenha 75% de presença, para que você possa adquirir o diploma e ser encaminhado, e, se Deus quiser, a vaga de emprego seja. Ok? Se você não consiga a vaga de emprego de imediato, você vai conseguir no futuro, você só conseguindo fazer novos cursos, se aprimorando constantemente. Isso não forma mocorongo. Quem não é associado, pesquise o máximo de informação possível sobre esse tema, recrutamento, seleção, se prepare para o mercado, entenda como funciona, porque assim você vai ter mais chance de entrar no mercado de trabalho e assim mesmo ajudar nos processos de busca do talento necessário para o crescimento de uma empresa. E já está preparado para isso, se Deus quiser. Claro que se você quiser amanhã depois se aprimorar, faça um curso específico para a área de RH. Tem cursos técnicos, tem curso de qualificação na área de RH. Inclusive, nós temos curso de RH e de DP, separado. E fique à vontade para nos procurar para fazer novos cursos na área, se você gostar. Tá bom? Você associado, o que você vai aprender, então, no material didático? Você vai aprender no material didático o que é um processo de recrutamento e seleção, o que é perfil profissional. E é importante o perfil, você enquanto perfil, construindo no seu currículo, e o que o perfil que a empresa deseja do candidato. E aí o currículo é fundamental que você entenda esse documento, que ele é a porta, ele é a chave para a entrada, para abrir as portas de uma empresa. E aqui nós ensinamos o currículo. Porque tem uma carta de apresentação, principalmente por e-mail. O que significa participar dos processos seletivos? Preencher uma ficha de emprego, principalmente em agências virtuais. O que é uma dinâmica de grupo, que é um processo de seleção, que a gente chama de entrevista coletiva. O que é uma entrevista individual? O que são os assuntos mais abordados nessa entrevista? E assim por diante. Como eu não sou sua babá, tu vai fazer a sua parte. Isso é se especializar nesse assunto. Não só enquanto administrativo, que você vai ser para ajudar as pessoas a entrarem nos processos e os melhores conseguirem a vaga, como também enquanto candidato. Essa aula é importante, enquanto candidato você vai entender como funciona esse processo. Essa etiqueta, que é uma exigência no mercado. Ok? Então, o que nós aprendemos da pílula do conhecimento dessa semana? Como funciona o recrutamento, seleção de uma empresa, principalmente a empresa do perfil que você vai trabalhar, que é pequenas e médias empresas e MEI. Então, vamos um papo reto aqui para o não associado. O não associado que quiser participar dos grupos de estudo, fique à vontade, pode procurar, entre em contato com a gente, que a gente, então, coloca nos grupos do associado, vai pagar uma taxa módica apenas para a manutenção dos projetos,
E seja bem-vindo. Então, você vai ter os benefícios de um curso Top Automático em 2017. Desde 2017 fazendo diferença. E, se Deus quiser, ser encaminhado e conseguir a vaga desejada e entrar no mercado, no objetivo do mercado de trabalho. Se você quiser continuar com o timoneiro do seu próprio aprendizagem, continue assim, bola para frente. E eu te espero na próxima semana, na aula 7. Agora você é associado que está na semana 6, aula 7, semana 7, aula 6, recrutamento de seleção e a busca do perfil profissional. Você já é o vencedor. Continue assim, continue com a gente. Eu espero que você esteja comigo na próxima aula. Fechado? Então tá, tamo junto. E até a próxima.